Oi, pessoal, boa noite. Continuando, tá? A nossa aula da semana passada. Na semana passada, nós começamos a trabalhar o conceito de redação científica, né? E o que foi que nós vimos? Nós vimos que dentro das instituições de ensino superior há um modo específico de você escrever, de você formatar trabalhos, né? Ou seja, dentro das instituições de ensino superior, independente de serem instituições públicas ou privadas, eu não posso fazer um trabalho, elaborar um trabalho, construir um texto de qualquer forma, né? Então, há formas específicas de eu construir e de eu elaborar um texto, tá? Então, na semana passada, nós começamos a ver o conceito de citações diretas e citações indiretas. Então, eu percebi que quando eu solicitei a vocês que vocês expressassem no grupo o que é que vocês estavam achando do conteúdo, né? Então, assim, eu percebi que alguns alunos ficaram com um pouco de dificuldade. Então, eu ia dar continuidade à aula, mas eu achei melhor dividir a aula em duas partes, né? Como alguns alunos ficaram com dificuldades, então, e a aula é muito extensa, porque é um conteúdo muito grande, então eu deixei para dar continuidade ao conteúdo nessa semana. Então, eu dividi aulas de citações diretas e indiretas em duas partes, né? Então, hoje eu vou comentar os demais slides, né? Então, nesse momento, eu estou no 22º slide. A partir do 22º slide, eu vou comentar as principais falhas que podem acontecer quando os alunos elaboram um trabalho, tá? Então, como eu disse a vocês na semana passada e disse hoje no início do áudio, do vídeo, né? Dentro das instituições de ensino superior são solicitados diversos trabalhos. E quando eu vou construir, fazer esses trabalhos, eu não posso escrever de qualquer forma, mas eu tenho que seguir as normas da BNT. Então, a redação científica, ou seja, tá? A redação que é típica dos trabalhos que são solicitados dentro das instituições de ensino superior, segue as normas da BNT, que é justamente aquilo que a gente começou a trabalhar na semana passada, as citações diretas e citações indiretas, tá? E que a gente vai continuar na aula da próxima semana, que ainda existem mais regras e normas, né, de como construir e formatar trabalhos científicos. Então, vamos lá. No 22º slide, eu estou trabalhando a questão das falhas na elaboração dos trabalhos acadêmicos. Então, a primeira falha que eu vou mencionando aqui é não comentar as citações, tá? Mais especificamente, as citações diretas. Aí, relembrando, o que são citações diretas? São aquelas citações em que eu reproduzo na íntegra aquilo que o autor está falando, aquilo que o autor está comentando, né? Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho sobre gestão de pessoas, tá certo? Ou melhor, vamos supor que eu esteja fazendo um trabalho sobre gestão democrática. Então vamos lá. Aí eu acho um texto muito bom na internet que vem dizendo o que é gestão democrática. Então eu vou fazer citar esse texto. Então eu pego a fala de um autor, pego essa fala e coloco no meu trabalho. Então, quando eu pego essa citação e que eu coloco no meu trabalho sem mudar nada, é uma citação direta. Então, as citações diretas são citações de reprodução integral, ou seja, eu vou reproduzir na íntegra, integralmente, sem modificar uma única letra, o texto do autor. Então, as citações diretas, como a gente viu na aula da semana passada, podem ser citações de dois tipos: citações diretas com até 3 linhas e citações com mais de 3 linhas, tá? Independente de ser citações com 3 linhas ou citações com mais de 3 linhas, quando eu coloco uma citação direta dentro do meu trabalho, obrigatoriamente eu preciso comentar essa citação. Aí o que é que eu vou ter que fazer, tá? Eu ou após ou então embaixo dessa citação, eu vou colocar uma conjunção de conclusão, aquelas que eu mencionei no slide passado, nos slides anteriores, né?
nesse sentido, dessa forma, desse modo, diante dessa perspectiva, entre outras, tá? Então, eu vou colocar uma conjunção dessa, vírgula, e logo em seguida eu vou comentar a citação, tá? E o que é que eu vou comentar nessa citação? Eu vou dizer exatamente o que o autor está dizendo, mas com as minhas palavras. Eu até coloquei alguns exemplos, né? Com uma citação de Carvalho 2014. Então, tentem observar essa citação, tá certo? E o comentário que eu fiz, tá? O segundo tópico que eu comento aqui no 22º slide é o seguinte. Nos comentários das citações, não colocar informações que não foram ditas pelo autor. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Muitas vezes as pessoas colocam uma citação direta no seu trabalho e quando ela vai fazer o comentário da citação, ela simplesmente fala algo que não tem nada a ver com o que está na citação. Então, quando a gente vai fazer um comentário de uma citação, a gente tem que observar, ler atentamente o que está sendo dito na citação, tá? E fazer um comentário. Mas esse comentário que eu vou fazer sobre a citação, ele tem que ter uma relação com a citação. Eu não posso, a citação diz uma coisa e eu simplesmente vou dizer outra. Não pode, tá? Então, eu tenho que ser fiel àquilo que o conteúdo da citação está dizendo. Eu vou fazer um comentário com as minhas palavras, tá certo? Mas eu tenho sempre que ser fiel àquilo que a citação está dizendo, tá? No 23º slide, no 23º slide, outra falha que é muito cometida, tá? É quando eu coloco uma citação direta com até 3 linhas e essa citação ela vem sem aspas. O que foi que a gente estudou na semana passada, tá? As citações diretas com até 3 linhas, elas ficam dentro do corpo do texto. Tá? Então, eu vou ter que colocar... O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar aspas no início, aspas no final. Vou ter que mencionar o sobrenome do autor ou dos autores, o ano da publicação e a numeração da página. Tá certo? Só que o que é que acontece, tá? Há muitos casos de pessoas que fazem citações diretas, tá? Citações diretas com até 3 linhas e não colocam essas citações entre aspas. Aí aqui eu coloquei um exemplo, tá? Que é uma citação de Carvalho 2014, página 1. Inclusive a gente já até utilizou essa citação em slides anteriores, né? Só que o que é que acontece? É uma citação direta. Essa citação direta, se você jogar ela no Word, ela tem 3 linhas. Então, eu precisaria colocar aspas nelas, né? Antes de a gestão e depois de trabalho. Eu precisaria colocar aspas. Só que muitas pessoas, quando fazem citação direta com até 3 linhas, fazem nesse formato. Coloca somente o sobrenome do autor, que no caso Carvalho, o ano da publicação da obra, mais a página, mas esquece de colocar aspas. Então, é um erro gravíssimo, tá? Que, inclusive, há professores que zeram o trabalho quando o aluno faz isso, porque dá a entender que você está copiando da internet. Então, assim, se é uma citação direta com até 3 linhas, obrigatoriamente você precisa colocar entre aspas, tá certo? Uh, 24º slide. Outro erro que é muito comum, tá? É quando eu faço citações diretas com até 3 linhas e não informo a numeração da página. Então, ó, quando a citação ela é direta, tá certo? Obrigatoriamente eu preciso mencionar o sobrenome do autor ou sobrenome dos autores, o ano da publicação e a numeração da página. Se essa citação for com até 3 linhas, obrigatoriamente eu preciso colocar entre aspas. Então, aqui, ó, no 24º slide, tá? Tem mais um erro de citação. Percebam que é a mesma citação de Carvalho. Nessa citação aqui, eu coloquei somente o quê? O sobrenome da autora, Carvalho, o ano. A citação, ela tá entre aspas. Mas o que é que está faltando? O que está faltando, no caso aqui, é mencionar a página
a página, a numeração da página, tá certo? Aí, lembrando, tá? Aí você pode me perguntar, ô Silvio, e se não tiver a numeração da página? Se não tiver a numeração da página, você coloca a vírgula depois do ano e coloca a palavra online, tá certo? 25º slide. Citação indireta sem mencionar a fonte da pesquisa. Também é um erro que é bastante cometido, tá certo? Por muitos alunos. Aí, relembrando, o que é uma citação indireta? Citação indireta é quando eu digo a mesma coisa que o autor está dizendo, mas eu modifico as palavras. Ou seja, eu vou dizer a mesma ideia do autor, mas com as minhas palavras. Então, eu estou modificando o texto do autor, né? Só que o que é que acontece, tá? Muitas pessoas acham que pelo fato de ela estar modificando as palavras, ou seja, dizendo a mesma ideia do autor, mas com outras palavras, não é necessário indicar o nome, o sobrenome do autor e o ano. Errado, tá certo? Mesmo que você esteja dizendo aquilo que o autor está dizendo, mas com as suas palavras, tá certo? Ainda assim, é necessário você sempre indicar o sobrenome do autor e o ano. Então, nesse 25º slide, eu estou dizendo aqui, ó, eu estou fazendo uma citação indireta, que é uma citação indireta do texto de Carvalho, tá? Eu tô parafraseando um parágrafo de Carvalho, ou seja, eu peguei um parágrafo do texto de Carvalho e modifiquei esse parágrafo. Eu disse tudo o que Carvalho estava dizendo, mas eu disse com as minhas palavras. Aí eu não preciso dizer que essa citação indireta que eu estou fazendo é de Carvalho 2014? Preciso. É um erro de citação também, tá? Então aqui, antes dessa citação aqui que eu estou fazendo, indireta, que eu estou escrevendo com as minhas palavras, eu precisaria dizer que é um texto de Carvalho 2014, tá? Então, mesmo que vocês façam paráfrase, ou seja, digam aquilo que o autor está dizendo, mas com as suas palavras, ainda assim é necessário, tá certo? Vocês dizerem quem é o autor. Quando a citação é indireta, eu não preciso colocar aspas e também não preciso colocar a numeração da página. Citações indiretas, tá? Que é quando eu digo a mesma coisa que o autor fala, mas com as minhas palavras. Mas, ainda assim, mesmo a citação sendo indireta, eu preciso dizer qual é a fonte da minha pesquisa. Então, eu preciso dizer o sobrenome ou sobrenomes dos autores e o ano da publicação. Tá certo? Então, vamos lá. 26º slide. É basicamente a mesma coisa, tá certo? Que eu estava dizendo no slide anterior, tá? Você vai fazer um trabalho, então você consulta um artigo científico, uma monografia que foi publicada na internet, um artigo científico de revista. Então, é obrigatório você mencionar. Mesmo que você esteja escrevendo com as suas palavras, ainda assim, tá certo? É obrigatório você mencionar o sobrenome do autor e o ano da publicação. Tá certo? 27º slide. Texto construído com base em opinião pessoal. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Tá? Nesse 27º slide, eu estou abordando a necessidade de você sempre fazer citações, tá? Vamos supor que vocês já estão no 8º período do curso, tá? Então, assim, quando a gente vai se passando de um período para outro, a gente vai... O nosso conteúdo, a nossa bagagem de conteúdos vai aumentando sobre as disciplinas do curso. Então, quando você chegar no 4º período, você já vai ter uma certa bagagem, tá entendendo? De conteúdos sobre as disciplinas, sobre os assuntos que você estuda.
Quando você chega no oitavo período, então essa quantidade, essa bagagem de conteúdos que você tem, ela já vai estar bem maior, tá certo? Então, ainda assim, sempre que vocês forem fazer um trabalho, vocês sempre vão ter que citar outros autores que já escreveram sobre o tema. É uma das características dos textos acadêmicos, ou seja, dos textos, né, dos trabalhos que são construídos dentro das instituições de ensino superior. Dentro das instituições de ensino superior, ninguém tem autonomia para falar por si só. Vamos supor que vocês já tivessem mestrado em administração, doutorado ou pós-doutorado em administração. Ainda assim, vocês não teriam, tá certo? Autonomia para fazer um texto baseado na opinião pessoal de vocês. Por quê? É uma das características. Dentro das instituições de ensino superior, a gente sempre tem que fazer trabalhos citando outros autores que já escreveram sobre o tema. Então, a partir de agora, tá certo? Qualquer trabalho de qualquer disciplina que os professores solicitarem para vocês, vocês sempre vão ter que fazer citações. Sejam citações diretas com 3 linhas, citações diretas com mais de 3 linhas, citações indiretas, tá certo? Mas sempre, 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 vocês vão ter sempre que fazer citações de outros autores que já escreveram sobre o tema. Vamos supor que o professor de alguma disciplina solicite para vocês fazerem um trabalho sobre coaching, para vocês definirem o que vem a ser coaching, tá? Então, vocês vão poder simplesmente escrever sobre esse tema? Não. Mesmo que você já tenha conhecimento bastante sobre esse tema? Não. Você vai ter que fazer citações. Ou seja, você vai ter que citar outros autores que já escreveram sobre esse tema no seu trabalho, tá? Outra coisa importante. Quando eu for fazer citações, aliás, é o próximo conteúdo do próximo slide. Então, vamos continuar no 27º slide. Então, tá certo? Nesse 27º slide, eu estou abordando esse fato, essa necessidade de todas as vezes que vocês forem fazer trabalhos de qualquer disciplina, vocês sempre citarem outros autores que já escreveram sobre o tema. Tá certo? É extremamente necessário. Ou seja, dentro da instituição de ensino superior, ninguém, tá? Vamos supor que o coordenador do curso de administração, ele fosse escrever um texto, tá certo? Ainda assim, ele precisaria citar outros autores que já escreveram sobre o tema. Então, dentro das instituições de ensino superior, ninguém, tá certo? Ninguém, até quem já tem mestrado, quem já tem doutorado, quem já tem pós-doutorado, ninguém tem autonomia nem autorização para escrever um texto, tá certo? Baseado em opiniões pessoais. Então, é sempre necessário citar outros autores que já escreveram sobre o tema. Tá certo? Vamos agora para o 28º slide, a escolha das fontes. Então, no 28º slide, eu estou falando sobre as fontes que podem ser citadas dentro de um trabalho, tá? Vamos supor que o professor de alguma disciplina, ele solicita para vocês um trabalho sobre gestão democrática. E quando você vai falar sobre gestão democrática, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre o tema para você começar a escrever sobre esse tema. Então, a gente já sabe que é sempre necessário, no meu trabalho, eu citar outros autores que já escreveram sobre o tema. Mas eu posso citar qualquer texto? Não, eu não posso citar qualquer texto. Quem que eu posso citar em trabalhos das disciplinas, tá? Vamos supor que os professores solicitem para vocês fazer um trabalho sobre coaching. Eu posso citar qualquer texto que esteja disponível na internet? Não, eu não posso. Tá certo? Se você colocar o termo coaching no Google, vai aparecer um monte de sites de consultoria que vem dizendo que é coaching. Esses sites podem ser citados? Não. Eu posso citar textos de blog? Não, eu não posso. Eu posso citar textos da Wikipédia? Não, eu não posso. Tá certo? Dentro de trabalhos científicos ou trabalhos acadêmicos, que são esses trabalhos que os professores solicitam para vocês, eu só posso citar textos acadêmicos.
Mas o que são textos acadêmicos? Artigos científicos, capítulos de livros, monografias publicadas na internet, tá? Dissertações de mestrado e tese de doutorado. São os únicos textos que eu posso citar. Ou seja, eu não posso citar textos que foram publicados em blogs, eu não posso citar textos da Wikipédia e eu não posso citar textos que foram publicados em sites. Aí você pode me perguntar por quê? Porque esses textos, eles não têm credibilidade. Qualquer pessoa hoje pode publicar um texto, tá? Num site da internet, pode publicar um texto em um blog, até mesmo na Wikipédia. Qualquer pessoa pode entrar na Wikipédia e publicar um texto. E você não vai ter certeza que as informações que estão disponíveis, escritas naqueles textos, estão corretas. Então, é justamente por isso que eu não posso citar textos da Wikipédia, textos publicados em sites ou em blogs, porque esses textos não possuem credibilidade acadêmica ou científica, ou seja, você não sabe se as informações que estão naqueles textos estão corretas. Então, por esse motivo, você não pode citá-los. Então, qualquer trabalho que vocês forem fazer, de qualquer disciplina do curso, sempre citar artigos científicos publicados em revistas, capítulos de livros, tá? Dissertações de mestrado, monografias e teses de doutorado, que ficam publicadas na internet. Tá certo? Se você tiver com dificuldade, por exemplo, vamos supor que um professor da disciplina peça para você fazer um trabalho sobre gestão de pessoas. Aí, como é que você faz para pesquisar? Você abre o Google, aí você coloca gestão de pessoas e logo em seguida você coloca artigos científicos. Quando você der Enter, vai aparecer vários artigos científicos que foram publicados em revistas, tá? Então, sempre que vocês forem fazer uma pesquisa sobre um tema, você coloca no Google o nome do assunto e em seguida você coloca artigos científicos. Aparecem vários artigos científicos, tá certo? No 29º online, no 29º slide, é o 29º? É o 29º. Eu falo acerca da formatação, tá? Por quê, tá? Quando a gente vai fazer um trabalho científico, tá certo? Eu não posso formatar de qualquer jeito, tá? Eu não posso. Eu acho bonito a letra Times 13. Eu acho bonito a letra Arial 10. Não, eu não posso formatar de qualquer jeito. Então, há regras específicas quanto à escrita, que são as citações diretas e indiretas, e há regras específicas sobre a formatação dos textos, tá? Então, todas as vezes que eu for todos os trabalhos que vocês forem fazer a partir de agora, tá certo? Vocês só podem usar duas fontes, ou a fonte Times ou a fonte Arial. Aí você diz: mas eu gosto do Garamonde. Não, tá certo? Trabalhos científicos, trabalhos acadêmicos, os trabalhos que forem solicitados dentro da instituição de ensino superior, você sempre vai utilizar duas fontes, ou Times ou Arial. São as duas fontes permitidas. E qual é o tamanho da fonte? Tamanho 12, tá certo? Você vai construir sempre seus trabalhos com fonte Arial ou Times, tamanho 12, texto justificado e com espaçamento de 1,5, tá certo, gente? O texto do trabalho, fonte Arial ou Times, espaçamento de 1,5, tá certo? Tamanho 12, tá? E texto justificado, tá certo? Quais são as únicas partes que não ficam justificadas? O título do trabalho, que você vai colocar centralizado, e as referências bibliográficas, tá? Que eu vou ensinar vocês a fazerem na aula da próxima semana. Então, as referências bibliográficas, elas ficam lá no finalzinho do trabalho. Então, as referências bibliográficas, elas serão com espaçamento simples e alinhadas à esquerda. Mas por enquanto, esqueçam isso, tá? Que a gente vai ver na aula da próxima semana. Mas todo trabalho, ele sempre tem que estar fonte Arial ou Times, tamanho 12,
justificado e com espaçamento de 1,5, tá certo? 30º slide. O